Alguns elementos químicos já eram conhecidos desde a antiguidade. Como podemos observar aqui, nós temos o ouro, a prata, o estanho, o cobre, o chumbo e o mercúrio. Mas é só descoberto, né, um elemento químico através do alquimista Henning Brand, que isolou uma amostra de fósforo partindo da urina humana. Isso em 1669. Depois, em 1789, Lavoisier ele publicou o Tratado do Elementar da Química. Lavoisier é conhecido como o pai da química. Por quê? Porque ele sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica. E ele construiu uma tabela com os 32 elementos conhecidos até então. Passados 200 anos após o Henning isolar o fósforo, ainda só foram isolados 60 elementos. John Dalton, em 1808, ele faz a primeira tentativa de arrumar os elementos por massa atômica. Surge um problema, porque o cloro, o bromo e o iodo eles tinham propriedades semelhantes, porém massas diferentes. Né? E o cloro é um gás, o bromo um líquido e o iodo sólido. Em 1817, Johann Doberein, baseado na hipótese de Proust, identificou que os elementos cálcio, estrôncio e bário poderiam ser dispostos em trio com base em suas similaridades químicas. Em 1843, 26 anos antes de Mendeleev publicar seu influente sistema, Leopold Gmelin, fundamentado pelos resultados de Doberein e calcado por valores de pesos atômicos que não estavam disponíveis para o seu predecessor, ele propôs novas tríades, a qual ele mesmo deu o nome, né, desse arranjo de 3 elementos. Embora o Gmelin não tenha obtido êxito na ordenação dos elementos de transição, a partir das 4 tríades desconexas de Doberein, ele desenvolveu um sistema em formato de V, dotado de 53 elementos, que estavam ordenados pelos números atômicos. Tanto o sistema de Doberein como o de Gmelin não são propriamente considerados como periódicos, pois não retratam de modo explícito a periodicidade. Contudo, o posicionamento das tríades de Gmelin significou um avanço na ordenação dos elementos baseados no crescimento do peso atômico. Em 1862, cerca de 30 anos após Doberein propor as tríades, de Charcoutois desenhou um gráfico em formato helicoidal, espiral, sobre um cilindro metálico. Ele tomou como referência o peso atômico do oxigênio e dividiu o gráfico em 16 partes iguais. Posteriormente dispôs os elementos químicos segundo a ordem crescente de seus números característicos, né? Ele usou os pesos atômicos. E isso ficou conhecido como o parafuso telúrico. A classificação de William Odlin pode ser considerada uma das precursoras mais próximas da tabela periódica atual, visto a semelhança com as tabelas de Lothar Meyer e de Mendeleev. Odlin, em 1864, não só agrupou os elementos com base nas suas características, como também considerou as propriedades dos compostos formados por esses elementos. Como critério de semelhança entre os elementos, Odlin considerou os calores atômicos e a regularidade dos volumes atômicos dos elementos, que foram ordenados em ordem crescente dos pesos atômicos recomendados por Canizaro. Então aqui nós temos a tabela que ele ordenou. Em 1865, John Newland propôs um outro modelo de tabela, que por analogia às notas musicais, os elementos poderiam ser agrupados em linhas verticais de 7 elementos, na ordem crescente de suas massas atômicas, assumindo similaridades entre os elementos ao longo das linhas horizontais. Segundo ele, o 8º elemento a ser iniciado na coluna seguinte seria uma espécie de repetição do primeiro, como as oitavas de um piano, a que ele chamou de Lei das Oitavas. A tabela de Meyer. Em 1864, 5 anos antes da primeira tabela apresentada por Mendeleev, Meyer desenvolveu uma tabela composta por 28 elementos, dispostos em ordem crescente de seus pesos atômicos, e que apresentava uma característica em comum.
a valência. Na tabela apresentada por Meyer, observa-se espaços vazios, como também há uma interpolação de dados de elementos vizinhos. Em 1870, Meyer apresentou um sistema ortogonal que refletia a periodicidade do volume atômico dos elementos em função dos seus pesos atômicos. Vejam que ele mostra uma periodicidade, onde eles aumentam, diminuem, aumentam, diminuem, aumentam, diminuem, e assim sucessivamente. Em 1868, com base nessa constatação, Meyer elaborou uma tabela que refletia esse comportamento e incorporou-a na segunda edição do seu livro, que foi publicado em 1872. Irrefutavelmente, a principal contribuição de Meyer foi o reconhecimento do comportamento periódico, ou seja, o estabelecimento de um padrão de repetição de uma propriedade dos elementos por meio de um gráfico em função do peso atômico. Em 1869, Mendeleev ordenou os elementos em ordem crescente de seus pesos atômicos e os distribuiu em 8 colunas verticais e 12 linhas horizontais. Esse arranjo, como a gente pode ver aqui, na forma manuscrita e impressa. Em 1871, Mendeleev publicou uma nova tabela e as lacunas observadas nesse novo arranjo denotavam todos os elementos que ele julgava existir, mas que ainda não haviam sido descobertos. Cabe destacar que esse conceito também havia sido usado pelo Meyer. Com base nessa tabela, previu com exatidão as propriedades dos elementos germânio, que ele chamou de eca-silício, e semelhante a Meyer, e do gálio, o eca-alumínio, até então desconhecidos. Pós-Mendeleev, a compreensão da estrutura do núcleo atômico, a partir da descoberta da radioatividade, em 1896, por Henri Becquerel, e os trabalhos posteriores de Marie Curie e Pierre Curie, proporcionaram uma compreensão acerca da estrutura atômica. Além disso, proporcionando a identificação dos isótopos em 1900 por Frederick Soddy, a descoberta do nêutron por James Chadwick em 1932, e principalmente a constatação de que as cargas elétricas positivas constituintes do núcleo atômico não eram mera coincidência, não eram meros coadjuvantes, e que mereciam a importância até então concedida aos pesos atômicos. Nessa linha, em 1913, Henry Moseley, ao estudar a emissão de raio-x por átomos de diferentes elementos bombardeados por um feixe de elétrons acelerado por forte campo elétrico, verificou que a radiação X emitida era inerente a cada elemento, quando examinadas determinadas raias do espectro descontínuo dessa radiação. O trabalho de Henry Moseley fez com que o número atômico se tornasse a variável mais importante da lei periódica. E a partir dessa constatação, o periodismo atrelado aos pesos atômicos foi substituído pelo periodismo da função dos números atômicos. Ao ordenar os elementos em ordem crescente dos seus respectivos números atômicos, as anomalias que ainda se faziam presentes na tabela de Mendeleev foram praticamente resolvidas. A última mudança substancial efetuada na tabela periódica aconteceu a partir de 1945, 5 anos após a descoberta do elemento plutônio por Glenn Seaborg. Além da descoberta desse elemento, Glenn Theodor Seaborg e colaboradores sintetizaram e identificaram outros elementos transurânicos, a saber, plutônio, americium, cúrio, berquélio, califórnio, estênio, férmio, mendelévio, nobélio e o elemento 106, que após muita controvérsia foi chamado de Seaborg em sua homenagem. É bom frisar que esses elementos sintetizados, eles foram conseguidos através dos aceleradores de partícula. Então, aqui nós temos um exemplo da tabela antes de Seaborg. Veja que o sétimo período está vazio e só tinha também a série dos lantanídeos. E pós Seaborg, nós temos aqui que toda a série dos lantanídeos está preenchida e a série dos actinídeos já tem daí o tório, o plutônio,
Mas atualmente a nossa tabela periódica, ela apresenta já o sétimo período completamente preenchido, além da série dos lantanídeos e actinídeos também estarem preenchidos. Então essa é a nossa tabela periódica atual, que teve a sua evolução decorrente de todos esses cientistas que ousaram, né, em pensar uma maneira de ordenar os elementos conforme suas propriedades.